Chegamos aqui em mais coisa boa, em mais temas legais, né? E Gabriel fala pra gente sobre, né? Arquiteturas multitenant. Eu nunca sei como fala isso direito. Como é que fala? Multitenant, multitenante? Multitenant. Multitenant. Bonito de falar. Então, ó, agora vocês vão saber o que é. Então, salve de palmas pro Gabriel aqui, né? E agradecer novamente a Code One aí. Tamo junto. Valeu aí. Grande Gabriel. Valeu. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre arquiteturas multitenant. Meu nome é Gabriel Sobrinho, sou Senior Software Engineer na Code One. Tá? E, para começar, a gente precisa primeiro entender, antes de qualquer coisa, do que se trata um tenant. Quem aí está familiarizado com o conceito de tenant em aplicações ou sistemas? Só para ter um norte aí. Beleza. Bom, um tenant nada mais é do que um consumidor lógico da sua aplicação, não importando o tamanho dele. Tá? Então, a gente pode estar falando aqui de um único usuário, a gente pode estar falando de uma organização, ou até mesmo de um conjunto de organizações, ou qualquer outro agrupamento lógico que faça sentido para agrupar os seus consumidores, tá? Que são basicamente usuários. Esse conceito ele vem literalmente da arquitetura de casas. Quem dera eu com uma casa dessa, mas essa é uma arquitetura polonesa, de uma casa maravilhosa, supostamente single tenant, porque você tem apenas um morador dentro dessa casa, você é o cliente único. Esse cliente ele pode ser literalmente você, se você mora sozinho, ou sua família continua sendo considerado apenas um tenant. E quando a gente está falando do conceito de multi-tenant, a gente está falando de uma única arquitetura. Essa já é um projeto de um arquiteto de Los Angeles, e a ideia de uma arquitetura multi-tenant é que você tenha vários consumidores compartilhando a mesma estrutura, a mesma fundação. Então, a gente está falando basicamente aí de condomínios, apartamentos. Né? Então, é basicamente essa a ideia de tenants. E aqui a gente entra no conceito das arquiteturas single tenant, e que nada mais é do que o isolamento da sua aplicação e banco de dados para cada unidade consumidora. O que isso quer dizer? A sua unidade consumidora ela pode ser um usuário, literalmente, se a gente está falando, por exemplo, de um Instagram da vida, de um Facebook da vida, ou você pode estar falando também de uma organização completa com funcionários, se você estiver falando, por exemplo, de um software de folha de pagamento ou um software de CRM. Então, nesse conceito de single tenant, você tem apenas um cliente, você tem uma aplicação, você tem um banco de dados. E, se você tiver um segundo cliente, você tem uma segunda aplicação, um segundo banco de dados, e assim sucessivamente. Então, o conceito é, a cada tenant, a cada agrupamento lógico de usuários da minha aplicação, eu tenho a separação completa. Tá? Quais que são as principais vantagens dessa arquitetura? A principal vantagem é o isolamento físico que a gente tem entre esses tenants. Então, por exemplo, no caso de uma vulnerabilidade, se você tem 3 clientes e um desses clientes seu, ele é um high profile, digamos que é um cliente, por exemplo, uma Google em um software financeiro, ele pode ser um alvo muito fácil para ataques. A gente pode estar falando aí de um ataque de negação de serviço, a gente pode estar falando de um ataque de execução de código remoto, de um SQL injection, que seja um ataque mais simples, mais banal. Mas quando você está aí numa arquitetura single tenant, se esse tipo de acontecimento ocorrer com a sua aplicação, apenas esse consumidor é prejudicado, apenas essa empresa, apenas esse servidor de aplicação e esse servidor de banco de dados são derrubados. Ou você simplesmente desliga por estar sob ataque, enquanto isso, os seus outros clientes estão lá felizes e satisfeitos por continuarem rodando sem problema. Qual é o maior problema de aplicações multitenant, por exemplo, o Instagram? Quando ela cai para todo mundo, ou pelo menos regionalmente. A gente vai falar sobre isso depois. Outra vantagem muito clássica é a questão de backup e restauração em caso de desastre. Dado que a sua aplicação sofra um ataque, seja derrubado, o seu banco de dados seja sequestrado, né, aquele ataque que o pessoal costuma pedir criptomoedas para poder te devolver sua base de dados. Caso isso aconteça, isso vai acontecer apenas com aquele cliente que sofreu o ataque
e os outros vão permanecer intactos. Então, você não tem impacto em diferentes tenants. Tá? Também é uma facilitação para precificação para clientes enterprise. O que isso quer dizer? Se você está falando aí de um software que te custa $1 milhão, $3 milhões por ano para poder rodar na sua organização, provavelmente faz muito mais sentido você ter uma arquitetura single tenant, porque a carga e os recursos que você vai alocar ficam muito mais fáceis de serem precificados. Você tem um percentual, você tem um budget para poder alocar para esse cliente enterprise. É muito mais simples você entender isso contabilmente. Quando a gente fala de uma arquitetura multitenant, onde todos rodam junto, como você calcula o preço desse cliente que está dentro da sua aplicação. E outra vantagem também, muito focado para projetos enterprise, é a questão de deploy planejado incremental para diferentes clientes. Então, vamos supor que você tem um software aí de folha de pagamento, um software tributário, e de repente tem uma mudança na legislação que vai mudar completamente a forma como algo é feito dentro desse software. Se você tem um software single tenant, você pode alocar tempo para poder fazer treinamentos especializados para diferentes clientes e publicar essa funcionalidade para diferentes clientes em diferentes tempos, de acordo com a sua agenda de treinamento ou de acordo com a especialização do seu cliente. Aqui, na verdade, funcionaria muito melhor uma recomendação de feature toggle ou algo nesse sentido, porém aqui a gente está falando de casos mais extremos, tá? Isso é mais comum em softwares enterprise, não em softwares pequenos. Como tudo na vida, a gente tem desvantagens também em ter essa arquitetura. E a principal desvantagem são os custos elevados de infraestrutura, especialmente para clientes que não vão precisar de um SLA bem definido. Então, caso você tenha um servidor que te custe $1.000 ou uma operação que te custe $1.000 para poder executar em um cliente, caso você tenha 3 clientes, você tem uma conta de padaria simples que você vai para $3.000. Né? Supondo que a sua arquitetura de infraestrutura ela seja replicável, você possa usar um Terraform ou usar um Kubernetes da vida para poder replicar essa infraestrutura a cada cliente que você adquirir dentro da sua base. A questão dos custos, ela pode ser tratada, você pode, por exemplo, analisar que um determinado cliente seu, ele não precisa de uma redundância geográfica, ele não precisa de 2 servidores em locais diferentes para poder evitar desastres naturais. Eu tenho certeza que todo mundo que tem aplicação em produção faz isso, né? E caso o seu cliente não precisa disso, você pode reduzir o custo desse seu cliente. E caso você chega no terceiro cliente e ainda percebe, esse cliente eu não preciso de alta disponibilidade, eu não preciso de um servidor de backup, eu não preciso de redundância geográfica e nem mesmo preciso de backups diários. Talvez a aplicação ela não é essencial para o dia a dia da operação do seu cliente. Então, você pode fazer backup ali semanal ou mensalmente, que se algo ocorrer, não será tão impactante na estruturação do seu cliente. O que nos leva para a próxima desvantagem ao fazer essa análise, que é a alta complexidade que você vai ter na coordenação e no monitoramento e no redimensionamento dos seus servidores. Aqui a gente está falando de 3 clientes em uma hipótese, onde você vai ter que monitorar 6 servidores, onde cada servidor você precisa monitorar processador, memória e storage, supostamente. Enquanto numa arquitetura multitenant, supostamente você tem apenas 2 servidores para poder fazer isso. O que também indiretamente vai nos levar aí para o próximo tópico, que é a baixa eficiência no uso de memória, processador e armazenamento. O que isso quer dizer? Toda aplicação ela tem um requisito mínimo para poder ficar disponível e acessível. Vamos supor que eu preciso ali pelo menos de um Core i5 da vida, eu preciso pelo menos de 2 GB de memória RAM e eu preciso de pelo menos 10 GB de HD. Caso eu tenha 3 clientes, eu preciso multiplicar isso por 3 para ter, no mínimo, a aplicação disponível. E a gente não está falando nem de carga variável, que você precisa escalar isso aí para cima ou para baixo. Tá? O que acaba nos levando para o próximo tópico, que são as arquiteturas multitenant. Nós não vamos falar de todas as arquiteturas multitenant, porque existem várias implementações, vamos falar apenas das principais. Mas a arquitetura multitenant ela acabou nascendo focada por conta de redução de custo, e tem uma pessoa muito sábia, para quem aí é das mais antigas, que o desconto é maior se você não comprar nada. Então, a arquitetura multitenant, na verdade, ela vem como uma tentativa de reduzir custos de operação e de simplificar a sua operação em decorrência disso. Tá?
Então, o que ela faz é basicamente compartilhar esses recursos alocados. Caso você precisa do mínimo ali de um processador, de X de memória, de X de storage, você pode compartilhar isso para todos os seus clientes, todos os seus tenants, para poder manter a sua aplicação rodando. E isso tem uma redução muito grande de custo, especialmente para clientes que não precisam trabalhar 24/7. Quando a gente está falando, por exemplo, de um software escolar, muito provavelmente durante a madrugada ou fora do horário comercial, praticamente não tem ninguém utilizando esse software. Se você estiver falando de um software financeiro, talvez aí relacionado a cobranças de cartão de crédito, você pode estar falando de um software 24/7, mas que mesmo assim a demanda de servidores durante a madrugada, fora do horário comercial, dado que você esteja regionalizando isso a nível Brasil, por exemplo, durante a madrugada será bem menor. E dado que você tem a redução de servidores, obviamente você vai reduzir os custos em decorrência disso. Tá? A primeira arquitetura que a gente vai falar é sobre a aplicação compartilhada, mas ainda com os bancos separados. Então, quando a gente tem uma arquitetura single tenant, onde eu tenho um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados para cada tenant, eu posso jogar todos esses tenants dentro da mesma aplicação, porém essa aplicação ela delega a carga de banco de dados para diferentes bancos de dados dedicados. E aqui a gente pode estar falando, por exemplo, no caso do Rails, ele hoje já possui suporte nativo, mas antigamente não possuía e era necessário aí utilizar gens, por exemplo, como o Octopus, como o Active Record Connections ou o Apartment, que são gens que hoje não são mais mantidas devido a esse suporte nativo dentro do Rails. Tá? Mas, basicamente, você coloca uma linha de código ali que você consegue cruzar qual é o tenant que está acessando através de login e senha ou através do subdomínio que está sendo utilizado e direcionar a carga de banco para aquele cliente em específico. A próxima arquitetura que a gente pode naturalmente chegar nela é com a aplicação compartilhada e com o banco de dados também compartilhado. Em termos financeiros, essa é a arquitetura mais barata, mais simples de lidar, que ao invés de você ter a aplicação conectando a diferentes bancos de dados, você tem apenas uma aplicação e apenas um banco de dados, em tese. Tá? A gente não está falando aqui de escalabilidade, de eu ter vários servidores para a mesma aplicação ou de ter vários servidores atrás do banco de dados fazendo um cluster, por exemplo. Mas a gente está falando aqui de virtualmente ter uma aplicação e de virtualmente ter apenas um banco de dados com todas essas informações juntas. Tá? Quais são as principais vantagens dessa arquitetura? O seu monitoramento ele passa a ser centralizado. Então, se você está utilizando um New Relic, um Scout, um AppSignal, um Sentry, ou um Honey Badger, ou um Skylight, qualquer que seja a aplicação de monitoramento que você está utilizando, vai ser muito mais fácil olhar em apenas um dashboard e entender onde está o gargalo da sua aplicação. Quando você tem diferentes servidores para diferentes clientes, você tem que coordenar isso tudo de forma individualizada para cada um deles. E mesmo se você tentar centralizar, você ainda tem uma alta complexidade para poder fazer essa gestão de servidores em diferentes clientes. Isso acaba tornando essa infraestrutura simplificada para a gente poder escalar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Aqui a gente está falando sobre duplicar a quantidade de servidores, literalmente subir uma cópia dele e colocar, por exemplo, um load balancer na frente para poder distribuir essa carga, ou de simplesmente aumentar a quantidade de recursos. Às vezes você precisa apenas duplicar a quantidade de memória RAM durante o horário comercial e você precisa fazer isso apenas em um servidor, ao invés de fazer isso individualizado em todos os clientes. O que, de novo, a gente acaba remetendo à alta complexidade de gestão de aplicações single tenant. Tudo isso focado na redução do custo operacional. Se eu tenho apenas um servidor e eu tenho um requisito mínimo e ninguém está utilizando o meu servidor durante a madrugada, você pode fazer ou como as prefeituras costumam fazer, desligar o servidor durante o final do expediente, e aí você não consegue emitir nota fiscal no período noturno ou emitir tributos, isso é muito comum, porque eles desligam no período noturno, ou você pode simplesmente escalar o seu servidor para o mínimo possível. Você pode derrubar o seu servidor de 80 GB de memória RAM e pagando um absurdo por isso durante o dia, e à noite você colocar simplesmente o servidor de 512 para caso alguém acesse a sua aplicação, ela ainda estar disponível. As desvantagens dessa arquitetura é a alta complexidade para backup e recuperação de dados em caso de desastre. O que isso quer dizer? E aqui eu não falo de desastre de acontecer do seu banco de dados corromper e sair do ar e derrubar todo mundo, porque aí você tem um backup simplificado que você restaura ele e está todo mundo feliz e a aplicação
está de volta funcionando. A gente está falando aqui o que fazer, por exemplo, se um single tenant dentro da sua aplicação multi-tenant encerrar o contrato com você. Dado que você tenha uma aplicação financeira e você precisa entregar todos os dados desse cliente por força de contrato, e isso é muito comum, especialmente em prefeituras, você precisa, além de conseguir extrair esses dados, você precisa recuperar esses dados em caso de desastre. O backup ele não tem valor absolutamente nenhum se ele não é restaurável. Vamos supor que o seu cliente, isso é um caso real que eu passei, que demitiu um funcionário da empresa e um software muito grande, esse funcionário tinha acesso administrativo na aplicação e simplesmente apagou todas as informações que existiam da empresa dentro desse software. E nessa época era um hard delete ainda. Então imagina nessa situação, que é um desastre, na verdade, administrativo, que o cara foi ali e sacaneou com a empresa onde ele foi desligado e apagou todas as informações e agora você precisa pegar um backup que você tem, onde todos os dados de todos os clientes estão juntos e voltar com esses dados para dentro de uma aplicação sem impactar, sendo que você não pode, de fato, restaurar o backup. Na verdade, você precisa extrair os dados desse tenant dentro do backup e voltar com esses dados dentro da sua aplicação que está rodando sem impactar os clientes que ainda estão lá utilizando a sua aplicação em tempo real. Então, essa é a maior dificuldade que você pode ter dentro de uma aplicação multi-tenant. É muito comum aplicações, por exemplo, quando você fala que você quer os seus dados que estão lá, eles entregarem, às vezes, um CSV com apenas parte das informações e, ainda assim, não existem estruturas de recuperação de dados. Tá? É tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas quando você recebe isso através de notificação judicial por várias vezes, como eu já recebi, não por culpa minha, mas do cliente, que era o proprietário da aplicação, e você precisar fazer isso, é um Deus nos acuda. Isso remete também aí à questão da falta de isolamento físico entre os tenants, né? O isolamento ele é apenas lógico, você tem apenas ali uma referência que separa as informações do seu cliente de outros clientes que estão na mesma aplicação. E aqui a gente pode estar falando de controle de acesso, qual usuário pode acessar qual informação, e o que acontece se você tem uma aplicação financeira, controla a folha de pagamento do Google e da Apple, e de repente um usuário da Apple está vendo a folha de pagamento dos funcionários do Google. Imagina o trabalho ou o problema jurídico e legal que você vai ter caso isso ocorra. Então, existe aí uma questão de ter muito carinho e muito cuidado quando você está desenvolvendo aplicações multi-tenant em relação à segurança de dados. Aqui a gente pode citar pelo menos uma gen, o Pundit, para poder te garantir que você está chamando o scope adequado em todas as actions dentro da sua aplicação Rails, se for o caso. Tá? Então, dado essa configuração, caso aconteça a mesma situação de eu ter um cliente high profile dentro da minha lista de clientes e esse cliente ele recebe um ataque, seja ele qual for, ou esse cliente tem algum tipo de desastre e a sua aplicação sofre com esse ataque, todos os seus clientes estão fora do ar. Quem aqui nunca viu o GitHub fora do ar, o Twitter fora do ar, o Instagram fora do ar? Muitas das vezes isso acontece porque algum usuário high profile que está ali dentro, vamos falar em épocas de eleições políticas, os presidentes podem estar sofrendo ataque e a rede social acaba caindo por conta disso, porque tem alguém tentando acessar a conta dele. Hoje isso já não é mais tão comum, eu sou mais das antigas aí da era do começo do Twitter, e isso era muito comum de usuários high profile derrubarem a rede social inteira, apesar da robustez que o Twitter tinha desde o seu começo. E aqui a gente ainda tem uma última arquitetura, que é um estilo de arquitetura híbrida, então nem sempre quer dizer que single tenant ou multi-tenant, bancos separados ou bancos compartilhados é a melhor solução. Você pode ter uma aplicação que, na verdade, um single tenant, o seu cliente mais high profile, que tenha maior risco probabilístico de ataque ou risco probabilístico de carga, que pode derrubar a sua aplicação, você pode isolar ele completamente em um servidor dedicado para ele. Os seus clientes de média carga, que talvez eles não exijam tanto da sua aplicação, mas do banco de dados, talvez eles precisam ali do BI conectado nesse banco de dados, e você tem apenas um por questões estratégicas, ou porque por força de contrato eles precisam ter acesso ao banco de dados, você não pode fazer isso tão facilmente em um banco de dados multi-tenant. O que acontece se esse cliente acessar esse banco de dados compartilhado e começar a derrubar a sua aplicação?
A gente deveria começar aí já pensando em ter um segundo banco de dados para isso acontecer, mas na vida real nem sempre é assim. E caso os seus clientes, você ainda tenha também dentro dessa estruturação clientes de baixa carga, você poderia ter uma terceira estrutura rodando a sua mesma aplicação, porém compartilhando tanto a aplicação quanto o banco de dados. E como que eu estruturo isso? Você pode utilizar um roteador para poder distribuir essa carga, você pode usar uma configuração de DNS simples, onde cada subdomínio aponta para o servidor X, Y ou Z, a depender de qual o subdomínio acessado. Existem várias estratégias e não tem uma resposta única para isso. Mas o ponto é, a sua aplicação ela pode funcionar dessa forma. Tá? E quando a gente está falando de multitenant, existe a separação lógica desses dados. Quais são as opções que a gente tem para poder fazer essa separação? Como que eu separo os dados de um cliente do outro dentro do mesmo banco de dados? A primeira opção, que é a mais óbvia, é utilizar foreign keys dentro do banco de dados, que dentro de uma aplicação Rails a gente está falando nada mais do que uma relação de 1 para N, onde o customer aqui está ilustrando o caso de um tenant, poderia ser um user que fosse, e o employee pertence a esse customer. Então, toda tela que você tiver no seu sistema, toda funcionalidade que for lidar com um employee, um funcionário, um contratado ou qualquer informação que seja, você precisa simplesmente escopar por esse employee, pelo customer. E fazendo isso, você tem a separação lógica dos dados. Uma um pouco mais não ortodoxa, não é pelo menos comum em aplicações Rails ou na comunidade Ruby de forma geral, acontece mais na comunidade Python, é utilizar Postgres esquemas, que nada mais são do que namespaces dentro do seu mesmo banco de dados. Mas aqui a gente está falando de criar a mesma tabela dentro do mesmo banco de dados, mas dentro de namespaces diferentes. E esses namespaces dentro do Postgres, pelo menos, você tem um controle de acesso que você pode autorizar o seu cliente a acessar o banco de dados, ele vai ter acesso apenas às tabelas dele. Tá? Se você quiser explorar um pouco mais, ainda dá para poder fazer isso a nível de linha, mas é ainda mais complexo de gerenciar. Isso não é tão comum na comunidade Ruby. Tá? E a outra estrutura são bancos dedicados, e aqui quando a gente fala sobre bancos dedicados, são bancos lógicos e não bancos literais. Tá? Eu posso ter apenas um banco Postgres rodando, literalmente um único servidor, e dentro desse servidor eu tenho diferentes bancos para poder atender esses diferentes tenants. Então, eu poderia ter ali o banco virtual do Google, virtual da Apple e o virtual da Code One. E qual que é a melhor das opções para poder implementar no meu software? Não existe uma resposta única, porque isso vai depender do contexto do seu produto, vai depender do seu financeiro, vai depender do seu operacional. Às vezes, fazer uma arquitetura de single tenant, ela faz muito mais sentido, talvez em um software de saúde, onde você não pode ter, em hipótese alguma, o vazamento de dados entre diferentes clientes. Aqui fica um caso de uso que eu desenvolvi um software para a gestão de saúde de prefeituras, onde é simplesmente inaceitável um paciente de uma prefeitura acabar vazando o prontuário médico dele em outra prefeitura que contrata o mesmo software. E a camada mais segura, que é impossível de você fazer esse leak de dados, é simplesmente isolar isso arquiteturalmente, tanto em aplicação quanto em banco de dados. Então, caso sofra um ataque, caso algum funcionário vá lá e faça um defacing do seu banco de dados, vamos dizer, isso vai acontecer apenas com aquele cliente e outros clientes não vão sofrer com isso. E aqui, para ajudar a decidir, a Code One é uma empresa de Team Augmentation, então a gente pode te ajudar nessa decisão. Eu já andei trocando figurinha com alguns do pessoal que está aí no evento sobre como pode ser feito isso, e a gente está à disposição para poder te ajudar a decidir essa arquitetura. Ainda, a gente pode falar aqui de performance, que é um tópico que a gente não entrou muito, mas a gente pode estar falando aqui de um particionamento lógico de dados para quem já trabalhou com IoT, onde você tem aí, por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor, por exemplo, de umidade do ar. Esse tipo de dado, que são tabelas que crescem indefinidamente, você naturalmente vai precisar fazer um particionamento lógico para poder fazer a distribuição de carga dentro do seu banco de dados. E aqui a gente está falando, por exemplo, de um sensor IoT, que é simplesmente o seu tenant. Então, entenda que o conceito de tenant ele não é sobre quem está te contratando. Mesmo quem está te contratando pode ter subtenants.
Então, pega uma empresa aí que vende 1 milhão de sensores ou 1 milhão de rastreadores GPS para poder monitorar cargas logísticas no Brasil inteiro, e cada um desses sensores estão escrevendo indefinidamente no seu banco de dados. Pode ser que faça sentido estar tudo isso dentro de um único banco de dados, fazendo um particionamento lógico da tabela, ou que você precise até mesmo de bancos separados para diferentes sensores ou até mesmo outras tecnologias para poder atender esse tipo de demanda. A gente pode estar falando ainda de arquiteturas master-master. Aqui a gente está falando mais sobre banco de dados, onde você tem mais de um banco de dados que aceita escrita, mas é replicável entre diferentes bancos de dados, e caso um deles caia, outro banco vai assumir esse papel e a sua aplicação ela vai se tornar robusta. Ou a gente pode estar falando simplesmente de uma arquitetura mais simples de master-slave, onde você tem um banco de dados que recebe as escritas e isso é replicado para todos os outros bancos de dados que são apenas leitura. Então, imagina que você faz ali um envio de e-mail. A parte da sua aplicação que acessa esse banco de dados para poder fazer a leitura e enviar e-mail, ela não escreve nada no seu banco. Você pode estar distribuindo essa carga em diferentes slaves para a sua aplicação principal não sofrer nenhum tipo de excesso de carga, o que poderia tirar a sua aplicação do ar. E também não exploramos muito, falamos bem superficialmente da escalabilidade horizontal e vertical. Cada uma dessas arquiteturas vão funcionar de diferentes maneiras, de diferentes formas para poder fazer essa escalabilidade. Quando você tem apenas um banco de dados lógico, é fácil fazer a escala de processador, a escala de memória, a escala de storage. Mas isso existe um certo limite. Dependendo da sua carga, você não consegue mais fazer isso dentro de um único banco e você precisa ter mais bancos de dados. E aqui, às vezes, a gente está falando sobre fazer particionamento, sobre usar bancos dedicados diferentes, ou de simplesmente replicar esse banco de dados em arquiteturas master-master ou master-slave ou outras arquiteturas parecidas. Tá? Então, a resposta é: não existe uma bala de prata quando se trata de multitenant. E apesar de muita gente achar que é um assunto leve, é um assunto fácil de se resolver, que basta colocar uma foreign key no banco, não está enxergando o contexto macro do que essa decisão de colocar uma foreign key no seu banco de dados pode remeter no seu negócio, quando você está vendendo a sua empresa, ou caso a sua empresa sofra algum tipo de ataque. Tá? Então, tenha sempre uma noção de que arquiteturas de software, elas tentam enxergar um contexto muito mais amplo do que apenas colocar ali uma foreign key simples ou simplesmente colocar aplicações single tenant, que isso lá na frente pode gerar um custo altíssimo e tornar o seu negócio completamente inviável. Era isso que eu tinha para poder falar e acho que dá tempo aí para poder fazer perguntas. Aí sim, pessoal. Agora perguntas. Hoje tem perguntas. Vamos lá. Ali tem, ó. Já tem ali. Boa. Deixa eu só lembrar onde é. Ali, ó. Mas dá para lembrar. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela palestra. Boa tarde. Eu queria saber ali na tua estruturação multi-tenant, tem vários formatos diferentes de gestão de banco de dados. A gente poderia, um cliente que entrou numa camada menor e aí a gente poderia, dentro do Rails, fazer uma migração para outro formato, ou seja, vou conseguir extrair tranquilamente esses dados, como é que eu lidaria com isso? Parece ser bem trabalhoso, né? É possível fazer, inclusive eu tenho um caso de uso sobre isso, onde eu peguei uma aplicação Rails para gestão de escolas, onde você controla a gestão de notas e gestão de faltas, e essa arquitetura ela foi desenhada como single tenant desde o começo. O que acontece quando você precisa unificar essas estruturas é que você vai começar a trabalhar com banco de dados a nível de SQL para poder fazer a migração desses dados. A parte de aplicação, ela realmente é simples ali de jogar uma foreign key, especialmente quando os bancos estão isolados, você pode jogar simplesmente o valor padrão na hora que você cria essa coluna, mas a dificuldade é quando você tem IDs, especialmente quando são sequenciais e você precisa unificar esses bancos. Então, foi um trabalho realmente extremamente chato de ser realizado. Esse trabalho normalmente é realizado por DBAs, especialistas em bancos de dados, mas eu acabei fazendo esse trabalho aí para poder unificar 2 clientes que já estavam rodando aí aproximadamente 4 anos nesses bancos separados. Foi um trabalho de aproximadamente 6 meses para poder conseguir unificar eles em apenas um banco. No final das contas, ficou mais barato, foi mais interessante porque o custo operacional reduz consideravelmente. Então, sim, é possível sair de um single tenant e jogar dentro do multi-tenant, porém a ordem inversa ela é mais fácil.
Porque quando você tem um banco novo, dedicado, vazio, não importa o ID que você está puxando. Mas se você tem bancos separados, você tem 2 registros com o mesmo ID, você precisa começar a manipular esses dados. E quando é um banco pequeno é fácil, mas nesse caso estou falando de uma aplicação que tinha aí pelo menos umas 200 tabelas dentro do banco. Então, é possível fazer, mas é extremamente doloroso. Pelo menos o processo de single tenant para multi-tenant. O inverso é bem mais fácil. Fez umas perguntas, pessoal? Lá em cima, opa. Tem uma aqui embaixo para me facilitar também. Não, aqui primeiro, pô. Parabéns pela palestra. Eu tinha uma dúvida, no caso de eu tenho bancos separados e você tem lá um painel administrativo e alguém quer ver todas essas informações unificadas. Como é que você resolve esse problema, sabe? Eu tenho que paginar esse dado, como é que eu trago informação de dados completamente separados? Bom, vai depender de onde está vindo essa informação. Se você tem, por exemplo, vamos falar aí de um caso de uso simples, um software de educação, onde eu quero ver um contador de todos os alunos, considerando todos os clientes, você pode disparar essa consulta em todos os bancos de dados em paralelo e agrupar esse resultado final para poder fazer a apresentação. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas é completamente possível. Mas, normalmente, quando você identifica esse padrão onde eu preciso extrair o mesmo dado de diferentes clientes, muito provavelmente você vai acabar criando um banco especializado para esse tipo de dashboard. E aí você vai fazer a conexão desses bancos que estão separados para poder jogar essa informação agregada, pronta, dentro de um banco unificado para poder fazer essa apresentação. Então, sim, é possível, você tem diferentes estratégias. Você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo, dentro da sua própria aplicação, ou a forma como eu prefiro, identificar esses padrões, levantar esses requisitos e acabar extraindo isso para um banco dedicado, até porque, nesse caso, você não vai ter que aguardar o tempo de latência de rede quando você vai gerar esse relatório. Esse relatório já estando pronto ali, especialmente para relatórios que podem ser gerados apenas uma vez por dia, durante a noite, por exemplo, quando seu servidor está entediado, faz muito mais sentido. Mas é possível fazer. Boa tarde. Cara, eu queria saber, na tua opinião, assim, com base na tua experiência, qual a melhor forma de ligar em termos de migração de banco de dados, né? Algo que a gente tem um certo receio ali quando você está trabalhando com manter várias aplicações clientes, né? E a consistência desses dados. O que é que você vê ali de melhores práticas ali para tratar a questão de migração nessas arquiteturas? Você fala migração, por exemplo, do MySQL para um Postgres? Não, migração de modelo mesmo, de uma aplicação Rails, né? Adicionando novas tabelas específicas, índices específicos numa aplicação. Bom, a gente pode estar falando aí de 2 coisas. Uma, quando tem bancos separados, e aí na hora de você executar a migração em um deploy, por exemplo. Então, basta você replicar essa migração e rodar ela em todos os bancos de dados. E quando você está falando de uma aplicação que ela já está com o banco integrado, unificado, não sei se eu entendi bem a pergunta, talvez estou falando abobrinha, aí você pode perguntar de novo e clarificar. Mas a identificação, por exemplo, de índices no banco ou como é a melhor maneira, no caso de banco multi-tenant ou single tenant, a melhor pessoa para otimizar o seu banco de dados não é uma pessoa. Existe um projeto chamado Dexter, no caso do Postgres, que é uma aplicação que fica monitorando o seu banco de dados e criando índices teóricos e recalculando através do planner do Postgres para poder te falar se faz sentido ou se você teria vantagem em ter aquele índice. O jeito antigo é você ter um DBA monitorando o seu banco de dados ali o tempo todo para poder te falar se faz sentido ou qual índice deve ser criado ou como deve ser estruturado o seu banco de dados, às vezes até mesmo em relação a tipos, tá? Mas hoje em dia já existem vários projetos aí, como o Dexter, por exemplo, que vai te indicar o que você deve fazer para poder ganhar performance ou a melhor forma de estruturar os dados. Agora, em relação a como modelar os dados, aí a gente está falando sobre uma especialização. E aí você pode procurar, por exemplo, uma comunidade para poder entender o mailing list do Postgres, ou a gente pode estar falando até mesmo da comunidade Ruby Brasil, aí, que a Juliana fica arrancando os bots de lá, para poder perguntar se a sua modelagem faz sentido ou não. E eu também fico aí à disposição, caso tenha alguma dúvida, se seu banco de dados faz sentido ou não. Isso aí vai ser um prazer poder ajudar. Show demais, pessoal. Salve de palmas, Gabriel. Muito bom, parabéns aí.